Você que recria bezerro, você sabe usar o boi gordo futuro da bolsa para travar o seu custo de reposição desse bezerro? A gente precisa calcular o prêmio da novilha, do bezerro, do boi magro em relação ao boi gordo. No vídeo passado eu mostrei que isso é possível. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer essa conta. Você caiu de paraquedas? Não está entendendo nada do que eu estou falando? Dá uma olhada aqui no primeiro comentário. Tem todos os vídeos de uma série que eu estou gravando sobre hedge usando o mercado de boi gordo futuro, usando a bolsa de valores. Dá uma olhadinha lá. Aproveita, se inscreve no canal, dá o like, compartilha esse conteúdo, dá essa moral para o canal. Vai lá no Instagram também e me adiciona. Na semana passada eu postei um Reels com duas formas de pegar os dados que a gente precisa para calcular custo de base e prêmio de forma gratuita. Vamos para a planilha? Antes da gente começar as contas, a gente precisa ter acesso aos dados. Tem alguns lugares na internet que a gente consegue esses dados de forma gratuita e não é difícil de pegar. Ah, Rodrigo, mas eu não gosto de mexer com número, dado, planilha. Eu gosto mesmo do dia a dia, de mexer com gado lá no pasto, de subir no trator. Rapaz, eu gosto de comer churrasco e chocolate, mas adivinha só, eu preciso comer verdura, salada e peito de frango. A minha vontade de ficar saudável tem que ser maior do que a minha vontade de comer aquilo que eu não posso. A sua vontade de ter um negócio lucrativo tem que ser maior do que a sua vontade de mexer só com aquilo que você gosta. E principalmente, se livra desse negócio de que matemática, número é tudo difícil. Se é coisa daquele bosta daquele professor de matemática ruim que você teve na escola, que não te ensinou direito. Difícil é trabalhar 1 ano e meio, às vezes até mais, e não ganhar dinheiro nenhum porque o preço da carne variou. Meu ponto é, dá trabalho. Mas se você é da roça, do agro de verdade, você, mais do que ninguém, sabe que não tem como alcançar o objetivo sem trabalho, sem muito suor. E é isso que te diferencia. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma série histórica de preços do bezerro e do boi gordo. Peguei essas séries no site do CPEA. Tá? São várias praças, Mato Grosso do Sul, Araçatuba, Presidente Prudente, Campo Grande. Normalmente eu uso os dados de Goiânia, Goiás, para fazer as contas aqui no canal. E eu vou continuar nesse padrão. Eu vou colocar num gráfico para ficar mais fácil da gente visualizar. Antes de botar no gráfico, vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz essa conta. É bem simples. A gente pega o boi de Araçatuba, que é a referencial que eu estou usando como o mais próximo do boi da B3, e o boi gordo Goiânia. Para eu calcular o custo de base, eu faço o preço do boi Goiânia dividido pelo preço do boi Araçatuba menos 1. Ou seja, Goiânia, nesse caso aqui, em 12 de 2016, estava 6,15% a menos que o boi Araçatuba. Quando a gente anda com isso aí lá para frente, o último dado que eu tenho disponível aqui é fevereiro de 2024, o boi gordo Goiânia está registrado aqui como 215,43. Ele está 8,98% abaixo do boi gordo de Araçatuba. Para calcular a base, é basicamente a mesma conta, só que a gente vai ter que fazer um ajuste no número aqui. Por quê? Porque o preço do bezerro ele é dado por animal, lá na série histórica do CPEA, que foi de onde eu peguei os dados. Então a gente tem aqui o preço do bezerro em Goiânia. No site do CPEA, eu também tenho o peso médio dos bezerros mês a mês. Então eu peguei esse peso e coloquei aqui. Com base no preço do bezerro e no peso dele, eu calculei o preço por quilo. E multiplicando esse número por 30, eu cheguei no preço da arroba. Por que eu fiz isso? Porque eu quero comparar o custo ou o preço da arroba do boi gordo com o preço da arroba do bezerro. Com todos esses números na mão, fazendo aquela mesma conta, eu chego num prêmio de 25%. Como assim, Rodrigo? Explica melhor. Não cheguei no preço do bezerro por arroba, que deu 175 aqui no mês 12 de 2016. Não tem o preço por arroba do boi gordo Goiânia, 140,83. O prêmio do bezerro nada mais é do que o preço do bezerro dividido pelo preço do boi gordo menos 1, dá o 25%. Quando a gente vai lá para o final da série, que aí de novo é fevereiro de 2024, é a mesma coisa. Isso vai ser sempre, na verdade. Preço do bezerro dividido pelo preço do boi gordo Goiânia menos 1, dá 32% de prêmio do bezerro em relação ao boi gordo no estado de Goiás. Botando aqui no gráfico, como eu falei para vocês, a gente pode ver que tem 3 linhas aqui. O boi gordo Goiânia é a linha amarela, o bezerro Goiânia é a linha branca
e o boi Araçatuba é uma linha que fica no meio dos dois. Dá pra gente ver que o boi gordo Goiânia e Araçatuba, como já era de se esperar, eles andam muito mais próximos um do outro, apesar de que eles não são iguais. E o bezerro Goiânia também tem um movimento parecido, mas obviamente eles não são iguais, essas duas curvas não são iguais. Nesse outro gráfico aqui eu já coloquei o custo de base e o prêmio do bezerro. Tá? Em branco continua sendo o bezerro, amarelo continua sendo o boi. A gente tem que ver que o custo de base normalmente ele é negativo, né? O boi de Goiás ele é negociado para trás em relação ao boi de São Paulo. Já o prêmio, o preço que a gente paga no bezerro é negociado para frente do preço que a gente paga no boi gordo. A gente tem sempre um prêmio positivo no bezerro em relação ao boi gordo. Por isso que os números do bezerro estão assim acima da linha zero aqui e os números do boi gordo, que é custo de base, estão abaixo. Um é desconto, o outro é prêmio. Nesse outro gráfico aqui eu já coloquei o custo de base e o prêmio e aí números médios de cada mês. A única coisa que eu fiz aqui foi o custo de base, eu alterei o sinal dele, tá? Para o gráfico ficar mais bonitinho. Como é custo de base, a gente já sabe que é para trás em relação ao boi de São Paulo. Quando é prêmio do bezerro, a gente já sabe que é em relação para frente em relação ao boi gordo. Aqui, por exemplo, no mês de maio, o que a gente pode ver é que na média, na série histórica que eu peguei, o custo de base do boi gordo Goiânia em relação a São Paulo está em 10,9%. Já o prêmio do bezerro em relação ao boi gordo, aqui no estado de Goiás, está em torno de 37%. E a gente vê como se comporta mês a mês esse prêmio do bezerro em relação ao boi gordo. A gente está olhando aqui numa série histórica que o menor valor dele ficou ali na casa de 30% e o maior ficou ali na casa de 43%, 44%. E uma amostra aqui de que chega no final do ano, mais perto de abril, segundo semestre, esse prêmio do bezerro em relação ao boi gordo costuma aumentar. Uma coisa que a gente tem que comentar aqui, que muita gente vai pensar nisso só de bater o olho nos números que eu acabei de mostrar no gráfico, é que um prêmio de 35, 37, 40, 45% do bezerro em relação ao boi gordo é um absurdo. Eu concordo. A gente tem que lembrar que esses números eu peguei do CPEA, não inventei nenhum número. Mas, fazendo a conta, no detalhe, nas finanças da fazenda, você pagar 40% de prêmio de bezerro em relação ao boi gordo, não dá, não tem conta que fecha. Na verdade, quando eu vou fazer a minha conta aqui, eu vejo que 20, 25% no máximo de prêmio de bezerro em relação ao boi gordo é o que a gente consegue. E muitas vezes nem assim se paga. O que você tem que saber é a sua realidade da sua região. Primeiro, esse prêmio está alto ou está baixo? Para começar, você tem que olhar, seus vizinhos estão todos com muitos animais no pasto e entrando na época de seca agora, ninguém vai ter pasto? Vai sobrar animal. É possível que esse prêmio se altere. Ninguém está fazendo cria, não vai ter bezerro para ninguém quando as pessoas começarem a repor. Vai faltar animal, talvez esse prêmio suba. Essa análise é uma análise de mercado e você, mais do que ninguém, vai saber qual é a sua realidade. Na verdade, o melhor a ser feito é, se você tem essa condição de saber que 20, 15, 10%, 25% de prêmio do bezerro em relação ao boi gordo é o que fecha a sua conta, é o primeiro número que você tem que ter e já parte na frente da maioria das pessoas. Segundo, você consegue achar reposição pagando esse prêmio? Rodrigo, eu só pago 20%, só pago 15%. E quando eu preciso fazer reposição, eu vou no mercado aqui na minha região, às vezes tem dificuldade, às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas eu consigo sim fechar negócio pagando no máximo 15 ou 20% de prêmio desse bezerro em relação ao boi gordo. Se essa é a sua realidade, você vai trabalhar com esse número na conta que a gente vai fazer na sequência. Vou fazer uma simulação para você travar o preço de compra do bezerro em outubro de 2024. Eu tenho feito geralmente venda em maio de 2024, mas a gente já está no meio do mês de maio. Eu vou inverter aqui. Eu quero conseguir travar o preço de compra do bezerro que eu vou ter que comprar em outubro de 2024. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para a gente usar a priori o custo de base e o prêmio do mês de outubro. Então a gente pode ver aqui que na média, na série histórica que eu tenho, o custo de base do boi Goiás em relação a São Paulo foi de 6%. Então eu vou primeiro usar esse número aqui. E o prêmio do bezerro no estado de Goiás
em outubro foi, na média, 41,3%. Bora lá que eu vou fazer do zero a conta junto com vocês. Quanto é que o boi vencimento outubro de 2024 fechou hoje na bolsa? 236,05. Qual foi o custo de base que a gente vai utilizar para esse exemplo? 6%. Lembrando que o boi Goiás está para trás do boi de São Paulo, então é menos 6%. Nesse custo de base e esse fechamento do boi, qual que a gente quer a estimativa para o boi Goiânia tá em outubro de 2024? 221,89, que é 6% para trás de 236,05. Qual foi o prêmio de bezerro que a gente vai utilizar a priori nesse exemplo? 41,3%. Significa que se o bezerro Goiânia tem um prêmio de 41,3% em relação ao boi Goiânia, a gente está estimando a R$ 313,50 a arroba do bezerro lá em outubro. Rodrigo, bezerro não é negociado em arroba, é negociado em quilo ou no animal. Então vamos transferir esse 313 aqui para quilo. É só dividir ele por 30. A gente está falando de R$ 10,45 o quilo do bezerro. E para fazer essa conta aqui do animal, a gente está utilizando um animal aqui de 205 quilos, a gente está falando de 2.142 o preço do animal. Se a gente fez essa operação hoje no mercado, a gente fez uma compra. Lembrando que eu estou querendo travar o preço de compra, ou seja, lá no futuro eu vou comprar esse animal, então eu faço uma compra no mercado futuro. A gente viaja no tempo e chega à conclusão de que esse animal lá em outubro acaba subindo para 260 reais por arroba o boi gordo futuro lá na B3. Lá no vencimento, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma venda, concorda? Se esse boi gordo está 260 lá na bolsa e o custo de base realmente for os 6% que eu estava estimando, quanto é que está o boi Goiânia? É só a gente fazer a mesma conta. Então, provavelmente, se o custo de base não mudar, o boi Goiânia vai estar R$ 244,40. Se o prêmio do bezerro continuar nos 41%, que é o que a gente está usando nesse exemplo aqui, qual vai ser o preço do bezerro, da arroba do bezerro lá em outubro? Utilizando essas estimativas aqui, está 345. Eu tenho que transformar isso aqui para quilo, porque normalmente o bezerro a gente olha em quilo, dá 11,51. Ou por animal, a gente está falando de um bezerro de 205 quilos, como eu falei, 2.359. Ou seja, a gente estava achando que a gente ia pagar 2.142 e o bezerro lá na frente está valendo 2.359. Quanto é que está valendo o bezerro no mercado? 2.359. O preço do boi gordo subiu, tudo subiu junto com ele. Quanto é que sai o preço desse bezerro travado? Aí é uma continha que a gente vai ter que fazer. Deixa eu colocar aqui ajuste e vou chegar aqui um pouquinho mais para o lado. Quanto é que a gente recebeu de ajuste dessa operação? Por arroba, a gente vendeu a 260, comprou a 236,05, a gente está falando de 23,95 por arroba, tá? Só que eu tenho que fazer essa conta em bezerro. Um bezerro pesa 205 quilos, significa que a gente está falando de um bezerro de 6,8 arrobas. Se eu ganhei 23,95 por arrobas e um total do bezerro tem 6,8 arrobas, significa que eu ganhei R$ 163,65 por bezerro. Então, o meu custo do bezerro vai sair 2.359 menos esse valor aqui, que dá 2.196. É mais barato do que os 2.359, ou seja, a gente limitou a nossa perda, a gente diminuiu a nossa perda por conta dessa alta do boi, mas não foi perfeito. Pô, Rodrigo, mas não foi perfeito, está bem longe desses 2.142. Eu vou mostrar uma continha aqui, só que essa é um pouquinho mais avançada. Se você não entender perfeitamente essa conta avançada aqui, mas entender até agora, eu já me dou satisfeito. Então, sem pânico. O que eu me dou por satisfeito? Você vai ter entendido que o preço do bezerro a mercado está custando R$ 2.359, mas porque você fez a trava usando o boi gordo, na B3 você vai pagar por esse bezerro R$ 2.196. Isso te dá uma economia por bezerro de R$ 163. Ah, muito pouco, R$ 163. Será? R$ 163 em relação a 2.359 dá 6,9%.
coloca aí, multiplica pela quantidade de bezerros que você tem que fazer reposição, certamente essa diferença vai ser significativa. Agora vamos chegar na parte da conta avançada. Rodrigo, eu quero um hedge perfeito, ou como eu poderia me aproximar de um hedge perfeito? Vamos fazer uma continha aqui. O preço da arroba do boi variou R$ 23,95, certo? Foi inclusive esse ajuste que você recebeu. Só que aí o preço da arroba do bezerro variou R$ 31,81. Fazendo uma conta dividindo um pelo outro, eu chego no 1,32. O que é esse 1,3? 1,3 significa que para cada R$ 1 que variou a arroba do boi gordo, a arroba do bezerro, lá em Goiás, variou 1,3. Eu não consigo operar um número quebrado de contratos, 1,1 contrato, 1,2 contratos. Eu só consigo operar um contrato, 2 contratos, 3 contratos. Mas, se você estivesse fazendo uma operação com 10 contratos e pudesse operar 13 contratos, você conseguiria, tá? Então eu vou fazer essa explicação mesmo assim. Fazendo uma conta de 1,3 contratos, se eu pudesse operar 1,3 contratos, significa que quando o boi gordo variou a R$ 23,95, como eu operei 1,3 contratos, eu teria recebido por bezerro R$ 217. Quando eu faço essa conta aqui, qual foi o preço do bezerro travado, que naquela primeira conta eu fiz a conta com R$ 167, R$ 163, se eu considerar os 217, que é o valor que eu teria ganho se eu tivesse operado 1,3 contratos, olha só, dá exatamente os 242 que eu fiz a trava lá no início. E a minha economia por bezerro iria lá para 9,2. Rodrigo, esse número que você está usando aí é muito fora da realidade. Fora de cogitação pagar 41% de prêmio no bezerro em relação ao boi gordo. Eu concordo contigo. Quanto que a gente pode colocar aqui? 20% tá bom? Eu nas minhas últimas contas que a gente foi tentar fazer reposição, eu não aceitava pagar mais do que 15 ou 10% no ágio do bezerro. Eu vou colocar aqui 20% só para ser bonzinho. Significa que num boi gordo, sendo cotado a R$ 236, um custo de base de 6% e um prêmio de 20%, a gente está falando de um bezerro custando R$ 1.819. Isso está um pouco mais perto da realidade, pelo menos aqui na minha região, tá bom? O que a gente precisa entender? Não adianta você usar esses 20% desejando que seja. Você só pode usar esses 20% se no seu dia a dia, na sua negociação, quando você sai a campo aí para procurar reposição para você comprar, você consegue de fato executar a sua operação, ou seja, comprar os seus bezerrinhos aí com 20% de ágio no máximo. Digamos que seja essa a sua situação. Então esse aqui vai ser o seu exemplo. Eu vou repassar os números aqui, mas eles são basicamente os mesmos, só que com uma alteração pequena. Digamos que o boi foi lá para 260, o mesmo custo de base, o mesmo prêmio, a gente está falando de um bezerro a 293, significa que nessa condição o bezerro vai ter passado de 1.800 para R$ 2.000, só que porque você fez o seu hedge usando 1.12 contratos, e aqui eu vou explicar isso já já, você conseguiu travar esse preço de 1.819. E aí você vem me perguntar, Rodrigo, mas era 1.3 no exemplo anterior. Pois é porque essa relação aqui, ela muda. Ela muda com base em quê? Com base no custo de base e com base no prêmio. Por isso que é tão importante você ter esses números na mão e ter uma estimativa. Por quê? Porque essa estimativa vai te dar essa relação aqui. Na dúvida, e como eu não posso operar contratos quebrados, você coloca um contrato. Você sempre vai operar um contrato. Mas se você estiver operando uma quantidade maior de contratos, você pode sim fazer essa relação tomando esse cuidado. Que aí depende muito da sua projeção, dos números que você tem na mão, daquilo que você vai colocar na planilha. Fazendo uma última simulação aqui, alterando os números. É lógico que os custos de base e o prêmio, eles podem alterar. Isso é só uma estimativa. A estimativa que a gente utilizou aqui, no caso do custo de base, foi uma estimativa histórica. No caso do prêmio, dos 20% que estão aqui na planilha, foi aquilo que a gente considerou que é o que a gente vai pagar e a gente consegue pagar quando a gente vai fazer reposição aqui. Beleza? Digamos que o boi variou de 236, que foi o fechamento, para 260 lá em outubro. Isso aqui eu não vou mudar, beleza?
Só que o custo de base, ao invés de ser 6%, ele foi de 10%. Nessa situação aqui, pode ver que o custo do seu bezerro travado vai ser menor daquilo que você estava esperando. Por que isso acontece? É simples. O custo de base não é um desconto em relação ao boi da B3? Bom, se você está na compra, se você quer comprar, quanto maior o desconto, melhor. Ou seja, quanto maior o custo de base, que é um desconto, mais barato vai ser o seu custo de aquisição do bezerro. Beleza? Então, menos 10%. Deixa eu voltar aqui para o 6%, que agora a gente vai fazer essa conta pro prêmio, para o ágio. Tá? A gente estava considerando um ágio de 20%. Beleza? Então está aqui 1.840 o custo do bezerro travado. Se a gente fala que na época de fazer a reposição, lá em outubro, eu não consegui pagar 20%, eu tive que pagar 30%, obviamente o preço do meu bezerro vai aumentar. Por quê? Porque o prêmio ou o ágio é um valor a mais que eu estou pagando. Se esse negócio variar para cima, eu estou gastando mais. Concorda? É por isso que a gente tem que ter uma estimativa, primeiro, precisa e conhecedora do seu ambiente. E depois a gente tem que ser conservador também. Se normalmente o custo de base fica entre 6% e 8%, usa 8%, seja conservador. Dependendo da ponta que você tiver, usar o 6% pode ser mais conservador, que na verdade aqui é o caso da compra. Quando você está falando de prêmio, também tem que ter uma estimativa boa do seu mercado e ser conservador, beleza? O bacana da gente ter esses números na mão é poder brincar com eles e conseguir fazer uma projeção boa. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tiver essa projeção boa do meu custo de reposição de bezerro e eu tiver com a expectativa de que o mercado de boi gordo pode variar para cima, eu sei que em outubro eu vou ter que fazer reposição. Ou faço reposição ou paro de fazer o que eu faço. Concorda? Então eu já consigo programar hoje qual é o custo que eu vou ter na aquisição dos meus bezerros para fazer a recria. E se esse custo, na conta que a gente fez aqui, for 10% menor, se eu conseguir economizar 10%, cara, eu já saí na frente da maioria das pessoas para fazer o meu negócio ganhar dinheiro. Captou a mensagem? O vídeo de hoje é para mostrar como calcular prêmio e como utilizar esses números nas suas operações, com segurança. Conheço gente que achou que entendeu o que era hedge, saiu fazendo de qualquer jeito, tomou fumo no mercado e agora na cabeça dele, hedge, mercado futuro, travar o preço de boi na bolsa, não presta não. Eu espero que esse não seja o seu caso e eu espero que com o conhecimento que a gente está passando aqui, você consiga aprimorar a sua operação aí. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre margem de garantia, ajuste diário e fluxo de caixa. Porque a operação ser boa ou você ter vontade de fazer a operação não é suficiente não. Tem envolvido fluxo de caixa aí. Será que você tem dinheiro para bancar uma operação de hedge? A gente fala sobre isso nos próximos vídeos. Então, para não perder, já se inscreve, clica no sininho, dá o like, compartilha. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.